A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Peregrinos para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, episódio 21, dando continuidade ao estudo de João. João, capítulo 20, hoje. A gente vai estudar um pouco sobre a ressurreição e o encontro com o ressuscitado, que é Jesus Cristo. Nós temos a honra de receber aqui mais uma vez, né, nesse novo formato, a nossa irmã Maria Dias, com muito prazer, muita alegria. Nós recebemos, foi um clamor muito grande, viu, irmã? Para tê-la conosco mais uma vez. As pessoas gostaram muito, né? Inclusive a gente, do último programa que a senhora participou. E hoje, mais uma vez, né, a gente tem a honra de bater esse papo, né, com a senhora. E fique à vontade. A paz do Senhor, irmão Eduardo, a paz do Senhor, meninos Samuel, César, que estão aqui conosco. E a paz do Senhor para todos os ouvintes deste programa. O prazer é todo meu. Muito obrigada por me preocupar tanto, tá? Porque, mais uma vez, eu preciso sentar e estudar e pedir as misericórdias do Senhor para me dar esclarecimentos da sua palavra, o que para nós não é um peso, mas um prazer muito grande, né? Nesta tarde, quando eu falei com o César através de mensagem, confirmando que estaria aqui, eu dizia para ele que estava ali estudando, mas, na verdade, o certo não é nem dizer que está estudando, a gente está se deleitando, se saboreando desta palavra, da palavra do Senhor, que é tão maravilhosa, tão gostosa para as nossas vidas. Paz do Senhor, caros ouvintes, aos irmãos que nos acompanham. O versículo tema hoje desse capítulo é o versículo 17, que vai dizer assim: abram suas Bíblias. Disse-lhe Jesus: não detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Capítulo 20, né, um rico capítulo, né, estamos quase finalizando essa série de estudos sobre o livro de João. E no capítulo 20 é muito bonito, né? Não que os outros não tenham sido, mas o capítulo 20 é um capítulo de esperança, né? A ressurreição. Jesus, ele morre, mas no capítulo 20 retrata e João, ele descreve aqui a ressurreição de Jesus, né? E começa o capítulo 20, no seu versículo 1, dizendo que Maria Madalena ela vai até o sepulcro, né? E é interessante que ela vai atrás de um cadáver, atrás de um Jesus morto. Ela quer cuidar desse Jesus morto, mas ela não encontra esse corpo, não encontra o Jesus morto, já encontra o Jesus ressurreto para a honra e glória do Senhor Jesus. E parece, né, já para a gente iniciar aqui, que ela não esperava que Jesus ressuscitasse, né? Apesar desse grande amor que ela tinha por Jesus, apesar desse apreço, essa preocupação, inclusive, de ir visitar sozinha, mas ela não esperava. Eu quero saber da nossa irmã Maria Dias o que ela acha, né, dessa atitude, né, de Maria em ir até o túmulo, em chegar, e, enfim, o contexto aí que a gente conhece muito bem. Pois é, Eduardo. João 20. Como eu já disse, que me deleitei muito neste capítulo, né, que é um dos capítulos de João mais emocionante, né, e fundamentais de toda a Bíblia. João 20 narra o ponto central do cristianismo, certo? Principalmente por tratar da ressurreição de Jesus. E neste capítulo nós vemos, em primeiro lugar, o sepulcro vazio. Né? Você já começou falando aí de Maria Madalena. Então, o que a gente vê primeiro, o sepulcro vazio. Os primeiros encontros do Cristo ressurreto e a transformação de discípulos que estavam cheios de medo, né? É isso que a gente vê no capítulo 20 de João, em testemunhos corajosos. A ressurreição não é apenas um detalhe da fé cristã, é o alicerce sobre o qual
tudo se sustenta. A ressurreição de Jesus é o que se sustenta tudo. A nossa fé, a nossa confiança em Deus. Neste capítulo, nós aprendemos, ao ler esse texto, nós aprendemos que sem ressurreição não há perdão. É isso que nós aprendemos principalmente, sem ressurreição. Não há perdão de pecados, não há esperança, né? Ou seja, tudo é vazio. E aí você me pergunta sobre Maria Madalena. Né? Maria Madalena, como você já diz, ela vai atrás de Jesus morto. Ela não espera encontrar Jesus vivo ali. Enquanto os discípulos voltam para casa, Maria permanece chorando lá no sepulcro, diz a palavra do Senhor. E neste momento, ela vê 2 anjos e depois o próprio Jesus chega ao encontro de Maria. Só que ela não o reconhece, como você já disse, ela não esperava ver Jesus vivo. Verdade. Então, ela não o reconhece, né? Assim, de imediato. Então, quando Jesus a chama pelo nome e nós conseguimos imaginar aquela voz suave, ao mesmo tempo... como é que nós podemos dizer, muito chamativa, chamando o nome de Maria, né? Então ela reconhece, aí é onde ela reconhece, né, que é Jesus, e ela se derrama logo, ela vai logo chamar Jesus de Rabone, que significa mestre. Né? Muito bem, né? Eu fico imaginando, irmã Maria Dias, César, Samuel, os irmãos que nos escutam, como foi essa cena, né? Maria Madalena vai com um sentimento de luto ainda, né? Até o túmulo. E quando ela chega lá, ela não encontra aquilo que ela ia procurar ou estava procurando. Na verdade, ela encontra um túmulo vazio, né? Na verdade, ela encontra um túmulo aberto. E a cena marcante é quando ela ouve Jesus, né? Porque a primeiro momento, como a irmã disse, ela não reconhece pela aparência. Temos aqui um Jesus ressurreto, um Jesus com certeza diferente, as feições, como a gente costuma dizer. Uhum. Mas a voz de Jesus ela reconhece. A intimidade que ela tinha com Jesus, né, fez com que ela reconhecesse a voz. E trazendo para os nossos dias, é isso que faz com que a gente saiba que é Jesus falando ou não, que é Deus falando conosco ou não. É a voz. Porque nós não vemos Jesus, nós não vemos Deus pelo nosso olho natural, humano, mas a voz dele, né, ele falando nos seus mínimos detalhes, falando de outras formas, nos mostrando sinais, enfim. A gente consegue reconhecer a voz se a gente tiver, né, naquela intimidade, né? E eu acredito que Maria Madalena, ela tinha uma intimidade com Jesus. Ela convivia com Jesus, ela vivia ali ao lado de Jesus, e quando Jesus fala, e essa voz marcante de Jesus, com certeza ela ia reconhecer. E ali eu imagino Jesus dizendo o nome dela. E Jesus muitas vezes diz o nosso nome, e que privilégio de Maria ter reconhecido ali, Glória, né? Glória a Deus. Que privilégio. Se os irmãos quiserem comentar. Muito interessante, Maria Dias, Eduardo, porque assim, Maria Madalena escutou a voz de Jesus. E o que é que Jesus pediu para ela fazer? Ela fez, e aí fica o questionamento. Eu escuto a voz de Jesus, mas eu faço o que ele pede? Maravilha, César. Este momento, em primeiro lugar, eu quero lembrar que este momento, esse encontro de Maria Madalena com Jesus mostra uma coisa muito importante, o amor sincero, né, e perseverante de Maria Madalena, e mostra ainda mais que isso é recompensado, esse amor sincero e este amor perseverante de Maria. Nós aprendemos aqui o seguinte, meninos, quanto mais eu busco, mais Deus age sobre a minha vida. Quanto mais nós buscamos, mais Deus age sobre as nossas vidas. Enquanto o Eduardo falava, eu lembrava, sabe de quê? Da nossa EBD domingo. Lembra quando eu dizia, o menino quando nasce no berço evangélico, o menino, a menina, quando vem de berço evangélico, ele não tem como olhar para trás
e dizer e falar alguma coisa sobre a vida de pecado dele. Lembra, né? Agora, alguém que vive uma vida de pecado, César, e depois se encontra com Jesus, aí ele tem como olhar para trás e ver, olha só o que Jesus fez por mim. Olha só de onde ele me tirou. Então, o que eu vejo aqui nessa perseverança, neste amor sincero de Maria Madalena, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês sabem de onde ela veio. É aquela gratidão que ela tem por Jesus, olhar para trás e saber o que Jesus fez por ela, que os seus pecados foram perdoados, e agora, de repente, ela se encontra com Jesus, ou seja, ela foi atrás de Jesus a qualquer custo, ela não quis saber, ela queria Jesus, naquele momento, como o Eduardo já disse, morto, só que ela, de repente ela se encontra com ele vivo, e aí vocês já imaginaram, vocês já levaram aí a imaginação de vocês referente a esse encontro, mas o que nós aprendemos aqui é que quanto maior o pecado, lembrando de domingo, né, que a gente falou sobre isso, quanto maior o pecado, maior a gratidão, maior o amor sincero, maior a perseverança. E é isso que a gente vê aqui em relação a Maria Madalena. E quando César diz assim, eu falo demais, né, César? Pode falar, e quando calma. César diz assim, e aí, Maria Madalena fez o que Jesus mandou na hora, né? Ela virou uma missionária na hora. E é tanto que o Cezinha já leu aí no versículo 18, não foi? Ou foi 17. 17, quando Jesus diz assim, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai lá, fala para os meus irmãos, né, que eram os discípulos deles, diz para eles, eu vou subir para o meu pai, que também é o vosso pai, e meu Deus, que também é o vosso Deus. Ele ali declara, agora nós somos irmãos, iguais. Certo? Pode falar, César. Não, pode ficar à vontade, né? Eu só peguei aqui porque eu não queria perder o gancho. Pode falar. Quando você falou aqui da questão de Maria, a gente vê no primeiro versículo do capítulo que ainda era escuro, de madrugada, mas ela foi ao encontro do mestre. E aí eu me pergunto, quantas e quantas vezes alguém vai fazer isso que ela fez de madrugada? Ela vai no sepulcro do mestre. E aí ela tá com sede, ela tá com saudade do mestre pela madrugada. Sim. E aí, quando ela chega lá, ela vê que a pedra do sepulcro foi mexida. Aí o que eu acho interessante, eu não sei o que se passou pela cabeça de Maria, só que ela viu os milagres do mestre diariamente, constantemente. E aí, será se ela não pensou, será se ele ressuscitou igual Lázaro? Será se, talvez aqui, devido ao momento que ela está vivendo, que é tão angustiante, da morte de Cristo, da morte do mestre, da morte do Messias, talvez ela só ficou em desespero, talvez pensando, nem na sua morte vão deixar ele em paz, né? E vem essa preocupação. E aí, assim, a gente vê um ponto muito bonito. E depois, para não perder o gancho aqui, eu quero saber o interesse dos irmãos. E depois eu quero até trabalhar um pouco aqui a dinâmica de Pedro e João, que pareciam dois meninos birrentos um com o outro. Maravilha. Muito bem, né? A gente vê aí que Maria, ela toma uma atitude de quem realmente tem sede, né? Ela vai, ela não fica acomodada, mas ela quer Jesus, de qualquer forma, né? No versículo 10, na verdade 9, vai dizer que eles não sabiam que era necessário que Jesus ressuscitasse. Na verdade, acredito que eles sabiam porque Jesus já tinha falado outras vezes, mas parece que eles não lembram. Então, quando a gente está num momento de luto, como eles estavam, né? E pode ser aplicado em diversas formas, parece que a gente se esquece do óbvio. Parece que a gente se esquece daquilo que Jesus vem falando para nós. Parece que a gente se esquece do que Deus tem prometido para nossa vida, né? E é exatamente isso. Na verdade, eles sabiam que Jesus teria que ressuscitar e iria ressuscitar, mas pela situação, pelo momento de luto, de dor, de sofrimento, de angústia, por um momento eles esqueceram, né? E Maria também esqueceu e ela vai visitar um corpo morto.
mas ela encontra o corpo ressuscitado, Jesus ressurreto. E é interessante que Jesus ele aparece a Maria, chama pelo nome, como eu já disse, os irmãos já comentaram, e ela se torna uma missionária, como a irmã Maria Dias já bem comentou. E aí ela vai contar para os discípulos, né? E ela chama primeiro Pedro e João. E como o César já iniciou, eles parecem dois meninos, né? Dois meninos birrentos mesmo, que João vai narrar, o próprio livro é dele. Ele vai dizer que Pedro correu, mas ele correu mais rápido. Então é Isso. interessante, né? Que chegou primeiro o discípulo que Jesus amava. Mas é interessante, olha os detalhes. Que ele chega primeiro, mas não entra. Ele observa, vê que não há ninguém ali. E quando Pedro vem, Pedro entra, né? Vê que não pode ter sido roubado aquele corpo, como eles pensavam, como Maria pensava também, que o corpo teria sido roubado. Mas como? Se os lençóis estavam dobrados, né? E a gente pode até entrar numa cultura judaica daquela época que dizia que quando as pessoas, né, com certeza de classes mais altas, estavam na mesa aproveitando do jantar, enfim, um sinal deles de que teria acabado e os serviçais poderiam retirar a mesa era quando jogava o lenço em cima, né, sem dobrar. Mas o outro sinal que a obra não teria acabado ou que a refeição não teria acabado ainda é dobrar, é permanecer com os lençóis dobrados. E Jesus, Deus, ele gosta muito de usar a cultura judaica. Um exemplo disso é o próprio casamento, né, de Jesus para conosco em Apocalipse, que é retratado justamente igual o casamento judaico. E eu quero saber agora da nossa irmã Maria Dias o que é que ela tem a comentar sobre isso, sobre esses discípulos que parecem crianças por muitas vezes, mas que foram chamados, né, para esse grande propósito. Maravilha. Maravilha, meninas, falar sobre a aparição de Jesus a esses discípulos, né? E que está mais precisamente dos versículos 19 ao 23. Então, a palavra do Senhor vai mostrar que naquela mesma tarde, né? E a palavra de Deus diz que era de tarde, ou seja, a Maria Madalena foi ter com ele que horas? De manhã, né? De manhãzinha cedo, como vocês já citaram. Ainda estava escuro, vocês já citaram isso porque vocês sabem que a palavra de Deus diz. São conhecedores da palavra de Deus. E já é tarde, e aí ele aparece aos discípulos. Lembra que Maria Madalena já foi lá, já disse, eu vi o mestre. Essa é a palavra-chave, a expressão-chave aí do estudo de vocês hoje. Eu vi, né? Eu vi o mestre. E aí Jesus, de repente, aparece para esses discípulos. Onde era que eles estavam, meus meninos? Trancados, não era? Eles estavam trancados. Por que eles estavam trancados? Estavam com medo, né? Vocês também colocaram aí, eu vi no roteiro do estudo de vocês que fala nessa questão do medo. Então, eles estavam lá com medo dos judeus, simplesmente. E aí, quando Jesus chega, o que ele fala? Olá, boa tarde. Ele diz isso. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Essa expressão não é aquela paz do Senhor que a gente passa o dia dizendo, não, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. Não era uma simples cortesia, não era uma simples expressão de cortesia, uma saudação de cortesia. Essa paz é mais que uma saudação, era o anúncio do perdão e da reconciliação. Lembra de reconciliação que falamos também? Vai lhe interligando sempre uma coisa a outra, né? Reconciliação. Riley, que é um autor, depois vocês pesquisam e estudam, em especial o César, né? Esse Riley, que só tem J.C. Riley, mas tem uns livros dele aí, tá certo? Que ele comenta o seguinte sobre essa aparição aos seus discípulos. Não era uma simples expressão de cortesia. Cristo falou diretamente ao estado de medo e confusão dos discípulos, ou seja, no capítulo do seu livro, né? Riley vai falar sobre essa questão, que essa saudação era exatamente para que eles reconhecessem que eles estavam com medo,
né? Jesus é muito maravilhoso. Quando a gente está com medo, quando a gente está com dúvida, ele chega para acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, como eu sempre peço nas minhas orações, né? Quando eu sou uma mulher atribulada, uma mãe atribulada, uma esposa atribulada, eu sempre faço esta oração: Deus, acalma o meu coração, né? Acalma a minha mente. Então, para finalizar, menino, acontece o seguinte: Jesus mostra as mãos e o lado, né? Ou seja, evidências da sua vitória sobre a morte. Ele mostra para quem? Tomé. Então tem esse outro discípulo, que vocês falaram aí de 2 discípulos, né? Tem a questão de João, o muito amado, eu vou chamar desta forma, o muito amado Eduardo discípulo. gosta do espanhol. Eu gosta, né? Eu gosto muito de lembrar de João, porque eu fico imaginando, chega a hora de dormir, nesta tarde, quando eu estudava, César, eu ficava imaginando isso. Chega a hora de dormir, eles estão com o mestre, e João é tão amado que ele não se conforma em ficar só perto do mestre. Ele faz do peito do mestre o seu travesseiro. Gente, é uma sensação maravilhosa, porque se nós lendo esta palavra, nós glorificando a Deus na igreja como nós estamos, nós sentimos uma sensação maravilhosa de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Imagina você estar ali pertinho dele, deitar o peito sobre. Então, João estava ali com esses outros discípulos. E aí tem um discípulo que ele vai lá e precisa mostrar essas evidências. Por quê? Vou deixar com vocês agora para vocês responderem. É engraçado porque, assim, eles estão temerosos. Muitas vezes a gente tem promessas de Deus e a gente até vê claramente essas promessas começando a se concretizarem. Todavia, entretanto, contudo, o que é que acontece? Devido às tribulações a gente pensa, não pode. Como é que me foi prometido algo e eu estou só apanhando? Vamos olhar aqui o contexto. Eles sabiam já que Jesus tinha dito: o meu reino não é desse mundo. E tantas outras coisas. E ele já tinha dito: bem-aventurados são vocês, felizes são vocês quando perseguirem vocês por causa do meu nome. Saibam que o mundo perseguiu a mim primeiro, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, eles estão aqui acuados agora, talvez pensando só naquela descrição do Messias de Isaías 53. E aí, Tomé, ele é pior, porque ele diz assim: eu só acredito se eu ver. Se eu ver as cicatrizes em suas mãos. Só que a gente está esquecendo de outra coisa aqui. João e Pedro, assim como Tiago, já tinham visto a transfiguração do monte. Boa. Então, eles não só reconheceriam a voz do mestre, mas eles reconheceriam o mestre em corpo de glória. Glória também. a Deus. É importante lembrar, César, estou lhe cortando, não estou Pode mais, ficar à eu te vontade, dou já, assim. que Tomé não estava presente, né, na primeira aparição. Aí ficou mais difícil, né, para ele. Não estava presente. O homem já era incrédulo, ainda Tinha não estava fama, presente, né? Então, quando os discípulos lhe contam, ele duvida, não estava presente. Como assim? Eu achei tão interessante vocês citarem aí que eu fiquei pensando assim: então nós também ficamos como os discípulos, como que os olhos estivessem vendados, né? Como diz a palavra do Senhor lá, quando eles estão no caminho de Emaús, né? Parece que não lembram de nada, esquecem, como em João 17 também, quando Jesus é preciso dizer para eles terem calma, que Jesus vai, que não se turbe o vosso coração, como Jesus vai dizer para eles. Então, nós também ficamos assim, né, meninos, nos momentos de tribulação. A gente não consegue ver que Jesus vai resolver tudo para nós, que ele vai agir em tudo por nós. São os momentos difíceis que nos faz. Então, ou seja, é normal que os discípulos estivessem com aquele medo, com aquela dúvida, né? Vocês me fizeram entender isso. Isso é bom o debate, né, Eduardo? Deixa você falar também. O que é que acontece? Vamos analisar aqui 3 contextos de 3 pessoas diferentes. Tomé é o que se sabe menos o contexto. Só se sabe pela Bíblia que ele era incrédulo. Ele tinha dificuldade em acreditar nas coisas. E o próprio Jesus vai dizer aqui: Tomé, por que dúvida é essa? Outros só ouviram falar e creram. Você precisa ver. Seja crente.
Vai dizer exatamente isso. Só que vamos analisar aqui. Pedro negou o mestre 3 vezes, após dizer que jamais o negaria. Uhum. E aí a vergonha que Pedro estava sentindo. João, se formos analisar João, muitos vão dizer assim: ah, João era talvez um pouco soberbo, era um pouco exaltado. João estava com o ego inflado. Não. João foi o único que ficou aos pés da cruz. Aleluia. Como vimos no capítulo passado, João fica aos pés da cruz, não foge. E aí ele vai dizer aqui, estava Simão, Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ora, Jesus amava todos os discípulos. Que necessidade é essa de João dizer que Jesus o amava? E aí a gente começa a ver que ele dizia aqui, e esse outro discípulo correu mais que Pedro. Talvez é como se eu tivesse aqui uma rua Eduardo dizendo assim, e o César? Eu fui mais longe que o Eduardo. Uhum. Fomos varrer lá no supino, o Eduardo só levantou 100 quilos, eu levantei 120. Só que a questão aqui é que João não disse isso para se gabar. Como é que a gente fica claro nisso? Talvez poderia João ter usado de uma ironia, de uma brincadeira, de um momento cômico, mas João não usa porque ele não teve coragem de entrar no sepulcro. Então, talvez ele demonstre o quê? Sinceridade. Começou com seu ego inflado, talvez até dizendo que correu mais que Pedro, ou até mais eufórico, dizendo assim, não, quem vai ver primeiro sou eu, não é Pedro não. Só que quando ele chega lá, ele não tem coragem de entrar. Então, aqui para mim fica claro, dos discípulos, quem mais amava Jesus, incontestavelmente, era João. Ele dizia que era o discípulo amado. Talvez essa necessidade de João dizer que era amado era só porque ele amava demais o mestre. Imagine aí todos. Pedro, que era o que cortava a orelha de soldados, negou, fugiu. Os demais fugiram. Mas ele não. Ele ficou aos pés da cruz. Literalmente, ele ficou aos pés da cruz. É verdade. E aí a gente vê essa dinâmica, muitas vezes aqui no livro de João, entre Pedro e João, uma rixa. Talvez João até amasse Pedro. Talvez por isso que implicava tanto com Pedro. Talvez até amasse. Só que a gente vê 3 contextos. E aí Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 27, ele diz assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Mas só que eu não dou ela como o mundo dá, não. Entende? Bom, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eles estão atemorizados aqui. Sim, sim. Eles estão atemorizados. Imagine, Eduardo, você aqui, desesperado. Jesus morreu. Eu amava tanto Jesus, ele morreu. E Pedro, talvez, pensando, poxa, eu disse que daria minha vida pelo mestre. Eu neguei 3 vezes que nele disse que eu negaria. Que lixo que eu sou, que tipo de ser humano que eu sou. E aí atribulados, aflitos, com as suas fraquezas, com as suas falhas. E Tomé, eu não sei qual era as suas. Talvez Tomé já até se maldizendo, dizendo assim, eu deixei tudo para seguir esse cara. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. Como é que eu fui trouxa assim? Pensei que era um Messias, aí morreu. Né? Aí... Mas quando Jesus chega, independente da forma que seja, independente do contexto, independente da situação que os discípulos estão passando, independente de se você errou ou se você estava aos pés da cruz, ele não faz acepção de pessoas. Ele só diz assim, tem de bom ânimo, eu venci, a paz seja convosco. Muito bem, né? É um aprendizado e tanto, né? Para mim que estava ouvindo aqui. Muito bem comentado pelos irmãos. Primeira coisa que Jesus chega e fala é paz seja convosco, né? Como a nossa irmã disse, não é aquele cumprimento que a gente está acostumado e faz por às vezes conveniência, às vezes no automático. Na verdade, Jesus realmente estava trazendo a paz, Isso. que ele é a paz. E Paulo chama essa paz, né, na carta aos Filipenses, de paz que excede todo o entendimento. Glória então a não Deus. pode explicar. É uma paz que, se a gente for tentar explicar aqui, né, César, irmã Maria, É verdade. a gente não consegue.
É uma paz que eles estavam precisando, porque eles estavam com medo, como os irmãos falaram. Com medo por quê? Ora, crucificaram seu mestre. E por um momento eles, não sei por que, eles esqueceram que o mestre havia falado que era necessário morrer, era necessário, mas no terceiro dia ressuscitaria. Mas eles esqueceram, não sei por quê. Eles estavam com medo. Eles estavam achando que tudo foi por algo abaixo, fracassou. Como assim? O mestre morreu? Não poderia. Na verdade, até hoje, alguns judeus, né, acredito que a maioria ainda, acredita que Jesus não é o Messias por isso, porque ele morreu. Porque morreu. Mas se a gente for ver todas as declarações de Jesus, ou melhor, Jesus sempre declarava que iria morrer, mas queria ressuscitar. Então Jesus, ele ressurreto, agora aparece e me chama muita atenção, e agora os irmãos falaram, eu enfatizo mais uma vez, que a primeira coisa que ele faz é cumprimentar, ou melhor, trazer a paz. Paz esteja convosco. Então, o momento de luto acabou. O momento de Aleluia. dúvida, de incertezas que vocês estavam, agora é como se tivesse caído as escamas, né? Dos olhos dos discípulos, e agora eles conseguem lembrar todos os ensinamentos do mestre. E na verdade ele continua ensinando, né? Depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias ainda aparecendo aos seus discípulos, ensinando. E é um verdadeiro mestre mesmo, é o mestre dos mestres, né? Sim. Que ensina. E eu acho que nessa fase, né, desses 40 dias que Jesus continua aparecendo em várias ocasiões, eu acho que é a fase realmente fase final, obviamente, mas a fase que realmente os discípulos amadurecem. Passam de discípulos, aqueles meninos ainda, a maioria era bem jovens, o contexto deixa a gente concluir isso, com exceção de Pedro, que era o mais velho, mas mesmo assim, acredito que ainda era jovem ainda. Passam desses homens imaturos como nós hoje, pessoas que negavam Jesus, pessoas que duvidaram, como Tomé, passam de discípulos para apóstolos, testemunhas visuais, testemunhas oculares de Jesus. E mensageiros, e ali eles têm uma missão, e ali parece que tudo muda, né? Homens falhos, mas a partir daquele momento passa a ser, não sei, parece que tudo muda depois da ressurreição de Jesus. Sim. Parece que eles adquirem uma maturidade bem maior, né? Realmente uma metamorfose, né? Que a gente chama. Eles viram a chave ali e ali eles morrem por amor desse evangelho, por amor a esse Jesus. Que virada de chave foi essa, né, irmão César, irmão Maria? Eu já vi Exatamente. um comentarista, né? Um homem falando assim: ninguém tem coragem de morrer por os escritos de Shakespeare, as obras de Shakespeare, de escritores, É de verdade. escritores normais, né? Mas várias pessoas morreram por causa desse evangelho, por amor a Jesus. Então isso torna, e o fato também de a primeira pessoa a ser testemunha da ressurreição de Jesus ser uma mulher. Naquela época a gente sabe que não era como é hoje, né? Existia um preconceito, existiam, né? Uhum. Então se fosse forçado a Bíblia pra gente acreditar, com certeza não seria uma mulher a primeira testemunha, né? Porque um testemunho de uma mulher não teria validade. Uhum. Outra coisa, que eu já vou passar para os irmãos, é Tomé. Tomé é tido como um incrédulo, né? E na verdade foi um incrédulo, porque o próprio Jesus diz: bem-aventurado é você que viu e creu. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não verão, estavam se referindo a nós. E mesmo assim vão crer. Glória a Deus por isso. A gente não viu, mas a gente creu. Glória a E glória a Deus Deus. por isso. E existe um outro lado. Por um lado, Tomé é o incrédulo, né? Julgado por muitos. Mas por outro lado, Tomé ele não aceita as experiências alheias, né? As experiências dos seus amigos, dos seus companheiros. Ele quer ter a própria experiência. Então existe esses dois lados aí. Sim.
Ainda falando sobre Tomé, só para, creio que finalizaremos aqui falando dos discípulos. Mas, assim, vocês sabem que aqui, como nós falamos anteriormente, Tomé não estava no momento da primeira aparição de Jesus, os discípulos contam para eles, né, claro, ele duvida disso. Então, 8 dias, o que eu fico maravilhada, nesta tarde eu fiquei mais ainda, porque cada vez que você lê a palavra do Senhor, você mastiga mais um pouquinho, então você vai se maravilhando mais. O que eu fiquei maravilhada é lembrar da humildade de Jesus. Imagine se fosse vocês. Aí não acreditou na ressurreição. Quando encontrasse e dizer, não nem ligar, ele não acredita mesmo, deixa para nem crer. Às vezes a gente até faz assim, né? Quando estamos pregando o evangelho. Não, ele não quer não, ele nem quer saber de Bíblia, ele nem crê na Bíblia. E mesmo Tomé, diz os historiadores que foi 8 dias depois, Jesus aparece para eles novamente, e aí o que ele faz? Com paciência, ele convida Tomé, vem aqui, Tomé. Toca aqui nas minhas mãos, toca aqui nas minhas feridas. É um símbolo de humildade muito grande. E o que isso leva a Tomé? Leva a Tomé a ficar maravilhado, a ponto de dizer, Deus meu. Né? Como é que ele diz aí na palavra? Senhor meu e Deus meu. Jesus é maravilhoso demais. A gente se maravilha, é perfeito com a sua humildade, nos deixa este exemplo. Nós somos realmente muito falhos. Estou falando agora, falando até de mim mesma, que era para a gente, pelo menos, parecer com a humildade de Jesus. Né? Então, Jesus, neste momento, responde, felizes os que não viram e creram, como o Eduardo já disse, nós somos um desses, fazemos parte desse povo que não vimos, mas nós cremos piamente na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz. Então, esta declaração alcança todos nós hoje. Nos alcançou, né? Porque nós cremos mesmo sem ter visto, e isso agrada muito ao Senhor, né, Dudu? Isso agrada muito ao nosso Deus. Então, falar da ressurreição desse Jesus é algo muito maravilhoso. É realmente o ponto-chave, né? O Hernandes Dias Lopes, eu estava exatamente ouvindo ele hoje, né? E ele diz o seguinte: João escreve para afirmar com clareza que Jesus, ele colocou isso no seu livro, o Hernandes Dias Lopes, né? João escreve para afirmar com clareza que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que a salvação só é possível por meio da fé nele. Ele destaca ainda que a ressurreição de Cristo é a pedra de esquina do cristianismo. Né? Muito bem, né? E Paulo, ele coloca todo o evangelho em xeque, né? Quando ele diz assim, em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então ele... Muito obrigada, Dudu, porque eu tinha marcado essa referência e eu não estava nem lembrando. Muito bom você citar. Então, assim, o fato de Jesus ter ressuscitado é o motivo, né, de toda a nossa fé. Então, quem é que teria coragem de falar isso se não tivesse plena certeza que Jesus ressuscitou? Ele coloca realmente todo o evangelho, a fé cristã em xeque. Exatamente. Mas é muito interessante não só essa afirmação de Paulo, mas o que a história comprova. Paulo José, tem mais de 2.000 manuscritos para uma época que o analfabetismo beirava as massas, para uma época que a gráfica não tinha surgido ainda, a mídia. E aí o que é que acontece? A mídia do papel era o papiro, era pouco usada. E aí vai olhar para outros homens que foram grandes homens na história, mas não tão grandes que nem Jesus. Alexandre o Grande, Marcos Aurélio, um grande imperador romano, da própria Roma, onde Jesus também esteve no meio dos romanos, não tem tantos escritos sobre ele como tem sobre Jesus. E aí a gente fica nesse questionamento. Só que assim, quando se trata, que ele vai dizer assim, se Paulo diz essa afirmação e ele diz com muita convicção, se não crermos que ele morreu e ressuscitou por nós, não precisa mais pregar o evangelho, não. Aí eu me lembro muito do que está em Hebreus 10 e 16.
Capítulo aqui vai falar basicamente o seguinte: os sacrifícios do santuário cessaram. Por quê? Por causa das suas imperfeições. Então, não é preciso mais se repetir, não. Porque o sacrifício perfeito foi realizado. Glória a E Deus. foi por Cristo. E a gente não vai deixar de lembrar aqui que Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus justo. Então, a justiça dele foi feita em Cristo Jesus para provar que ele também tem amor por nós. Glória a Deus. Só que quando chega no versículo 10, 16, diz assim: e este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta. O que é que acontece? Ele está dizendo assim: ei, o Samuel aqui que é programador, que é dessa área do TI, ele vai entender muito bem. Se ele programar uma animação dessa daqui, ela vai fazer o que ele pediu para que ela seja feita. Só que é o seguinte, o Senhor também nos programa através dessa palavra. Leia Glória essa a Deus. palavra e nunca mais você será o mesmo. Por quê? Porque essa palavra, ela vai entrar nas suas entranhas, coração, alma, mente. E quando você perceber, você já não conseguirá mais fazer o que você fazia antes. Não porque você não queira, não porque você não deseje, mas simplesmente porque você entende que é sem sentido comparado ao que isso aqui oferece. Glória a Deus. É verdade. Posso falar? Tanto é que nós lemos livros e mais livros. Podemos ler livros e mais livros. Mas qual é o livro que tem a essência de lhe fazer chorar? É claro. Há algo muito importante aqui nesse capítulo de João. Diz que o Eduardo chora com alguns livros de Shakespeare. Não vou citar quais são. Então, assim, a questão, nesse capítulo 20, nos mostra muito, eu meditei nesta tarde, sobre a questão do respeito a todos que pregam o evangelho, respeito a uma criança que prega o evangelho, às mulheres que pregam o evangelho. Nós mulheres ficamos muito felizes por Jesus aparecer primeiro para as mulheres, né? Isso nos deixa assim um super legado. Ei, irmã, diz o Eduardo que é porque as mulheres conversam mais, é verdade? Mas ele tá querendo colocar a palavra na minha boca aqui. Cuidado, cuidado. Então, assim, tem essa questão de a gente realmente respeitar, né, a pregação do evangelho, seja quem for, uma criança, um idoso, um letrado, um iletrado. O César que fala inglês, a mim que não falo de jeito nenhum. Então, assim, por conta disso, porque a palavra do Senhor é algo muito maravilhoso e nos deixa este legado. É tanto que aí em João 20 e os versículos 30 e 31, que é quando ele encerra o capítulo, ele explica que escreveu esses sinais. Ele não explica isso, meninos? Explica que escreveu esses sinais para que creiamos que Jesus é o Cristo e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Essa é a razão de todo o evangelho. A razão do evangelho é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo e, crendo nisso, nós tenhamos vida eterna. Não tem como eu deixar de comentar aqui sobre Paulo. Quando você fala que ele usa o letrado, o iletrado, Deus usa quem ele quer. E aí Paulo vai dizer no primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim, no 18 ele diz assim: mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por quê? Imagine aí um Deus descer, se fazer como sacrifício por seres humanos imperfeitos. Enquanto para os greco-romanos ali, eles conheciam deuses que só eram o quê? Eles eram deuses que estavam sempre se colocando acima dos seres humanos. Os seres humanos eram muitas vezes sacrifício para eles, ou simples uns objetos. Aí quando chega no versículo 27, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie, e o que se glorie, glorie-se no Senhor. Não tem. Quando eu vejo essa passagem, eu só me lembro do irmão Lázaro, pregando: ou de quem é a sua vida, a minha vida é do mestre. E ele gostava de falar demais disso, porque eu escolho as coisas loucas desse mundo. Glória a Deus, e talvez verdade.
Para alguém que esteja escutando, pense assim: minha vida não tem mais sentido. O emprego que eu estou não é o que eu almejava. A faculdade que eu fiz não é a que eu almejava. E uma coisa que a gente pode dizer é que é o seguinte: para Deus, ele ainda tem um propósito na sua vida. Talvez não seja ser um escritor ou um palestrante, que nem Paulo foi, mas ele tem algum objetivo na sua vida. Glória a E não Deus. há maior objetivo do que anunciar essa palavra. É tanto que essa palavra vai dizer: qual formosos são os pés daqueles que anunciam ela, né? Exatamente. Muito bem, meus irmãos. Está sendo ótimo, né? Um canal de aprendizado aqui para todos nós que estamos aqui. Com certeza para aqueles que vão nos ouvir, nos assistir. Para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, nos siga, né? No Instagram, Peregrinos, no lugar do I, é um L, no lugar do O, é um 0. Também no YouTube, tem outros programas lá gravados. E se sinta à vontade de comentar, de compartilhar, de estar conosco sempre, né? Todos os sábados aqui estamos ao vivo. Quando a gente não está ao vivo, a gente solta uma gravação, né? Por motivos de imprevistos. Mas, enfim, a gente tem o objetivo de todo sábado lançar um programa novo. E é sempre assim, muito aprendizado, muito edifica bastante e nos constrói com certeza um cristão melhor. Irmãos, tomando aqui como base, estamos quase encerrando. No versículo 30, vai dizer, né, como já foi dito, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então João deixa muito claro que ele não descreve tudo. Não sei se ele viu, né, se ele presenciou, mas ele sabe que teve outros milagres que ele não descreveu. Então imagine só o tanto de milagre que Jesus faz, né? Tanto de milagre que Jesus opera e que a gente nem sabe. Então, assim, Jesus ele fez algo extraordinário, né? Milagres só podem ser operados, ainda mais depois de um contexto tão distante, né? Parece que o povo estava tão sedento por Deus e aparece João Batista pregando no deserto, e aparece João Batista batizando, e depois de João Batista vem o Cristo. E depois desse momento de silêncio, né? A Bíblia fala, né? A gente conclui que é 400 anos de silêncio de Deus. E de repente aparece Jesus, o próprio Deus encarnado, e ele começa a operar milagres, ele começa a transformar vidas. Onde Jesus passava, ele transformava a vida das pessoas, né? Onde não tinha vida, ele ressuscitava, onde tinha doença, ele curava. E Jesus é essa pessoa que realmente faz a diferença, né? E a gente aprende com João, e o objetivo, né, do livro de João é provar que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. E ele deixa muito bem claro em todos os seus capítulos, né? Parece que ele sempre está reforçando isso. E é muito interessante, né? Que a gente vê homens comuns, como os discípulos, serem usados, né? Os irmãos já comentaram aqui que Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer. Usa pessoas, né? Tomando como base a Bíblia mesmo, pessoas que não tinham tanto conhecimento, pessoas iletradas e pessoas tão letradas como Paulo, né? Que era poliglota, falava várias línguas, e mesmo assim, tanto Paulo como aqueles que não eram tão assim conhecedores da cultura, enfim, Deus usa de forma diferente, mas Deus usa sempre, né? Isso trazendo para os nossos dias, trazendo para as nossas vidas, às vezes a gente se sente incapaz, né, de pregar o evangelho, de fazer alguma coisa para o Senhor, porque quando a gente é salvo, quando a gente é transformado, quando a gente experimenta desse Jesus, a gente tem vontade de fazer alguma coisa, né? Assim como Maria. Ela tinha vontade de ir ali, servir, de cuidar do corpo, levar as especiarias, né? Enfim, ela queria fazer algo, mas talvez ela não deixou aquele pensamento de, não, você não pode fazer nada, você é pecadora, né? Mas na verdade, como a irmã já comentou, quanto mais pecador foi,
e agora liberto, mais a pessoa tem aquele sentimento de gratidão, né? Aleluia. Assim como Paulo, né? Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por superabundar a graça, por eu saber que ele me tirou de um lugar tão profundo, aí eu sou mais grato ainda por ele, né? Aí eu tenho mais vontade ainda de fazer mais por ele, mesmo que eu pense que é insignificante muitas vezes, mas só o fato de a gente dar um bom testemunho já impacta muita gente, impacta a sociedade de uma forma que a gente não tem nem consciência disso, né? Podem ficar à vontade. Glória a Deus. Eu vou falar aqui ainda lembrando aqui da ressurreição de Jesus, porque o capítulo 20 o ponto-chave é a ressurreição de Jesus, né? Então, este capítulo tem várias profecias que se cumprem só no capítulo 20, vocês perceberam isso, né, meus teólogos? Então, neste capítulo, como por exemplo, em Salmos 16:10 está escrito o quê? Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Já era falando desta ressurreição. 3 dias, só 3 dias ele ia passar lá. O corpo do nosso mestre não sofreu decomposição. Deus é maravilhoso. Isaías também aponta para a vitória do Messias sobre a morte, em Isaías 53:11, que diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Então, foram só 3 dias de trevas. E ele viu a luz e ficou satisfeito. Além disso, o próprio Jesus havia dito em João 2:19: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Ele estava se referindo ao seu corpo. E nós sabemos disso, eu sei que vocês sabem disso, né? Agora, o que eles anunciou, tudo que foi anunciado se cumpre aqui com exatidão. O que o próprio Jesus anunciou ali se cumpre com exatidão. Hernando Dias Lopes, de novo, depois vocês ouçam ele, tá bom? Porque ele fala muito deste capítulo 20, certo? Então, ele diz assim, enfatiza no seu livro também: Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E aí ele diz, afinal de contas, sem ressurreição, nossa fé seria vã e nossa pregação vazia. Ele faz aqui, fala daquilo que o próprio Paulo, né, citou nas suas cartas, como vocês já disseram. Então, João nos ensina muita coisa para a nossa vida, meninos, muita coisa mesmo, né? Essa palavra, muito obrigada por esta oportunidade, eu já agradeço de antemão, porque veio realmente falar muito comigo, né, nesses dias, em especial nesta tarde, que quando eu me debrucei mais para estudar a palavra do Senhor. Então, quando nós meditamos neste capítulo 20, o nosso coração se enche de esperança. É a primeira coisa que acontece. Você quer encher o seu coração de esperança, Samuel? Leia o capítulo 20 de João. A ressurreição de Jesus transforma tudo. Falar de Jesus que ressuscitou transforma tudo na nossa vida. Não importa o tamanho do nosso medo, da nossa dúvida, da nossa culpa, porque nós vamos lembrar dos discípulos que sofreram por isso também. Então, se eles passaram por isso, né, eu também não sou menor para não passar. O túmulo, meninos, está vazio. Não esqueçam disso. Nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nós vamos sempre lembrar disso. O túmulo está vazio, meu Jesus não está lá. É por isso que no dia da Santa Ceia eu choro muito. E aí vem mais uma vez eu lembrar do respeito às diferentes adorações. Eu gosto de falar disso porque eu sou muito parecido com a irmã Selvina. Tamo junto, viu, irmã Selvina, se você estiver ouvindo. Eu choro logo, sabe? Eu me derramo sozinha, eu choro sozinha lá em casa, mas eu respeito aquele irmão também que adora, né, de olho fixo, olhando para o pregador, ou fixo na palavra. A gente respeita isso, tá certo? Eu é que não consigo e choro logo. Então, Jesus é maravilhoso e ele, basta a gente lembrar disso, o túmulo está vazio. É por isso que eu choro muito lá no momento da Santa Ceia. Então, nós aprendemos, sabe o que com Maria Madalena? Que o amor perseverante é recompensado. Olha o amor de Maria Madalena. Ela foi ali sem saber o que ia acontecer, mas ela foi. E nós já falamos muito disso. E o que ela foi com sinceridade encontrar com Jesus. Então, ela buscou e o encontrou, né?
Eu vejo Pedro também, nós podemos ver Pedro e João também, em cada um deles, o jeito diferentes, né? Como vocês já citaram, o seu jeito diferente. João foi mais rápido, mas Pedro foi mais ousado. Aí vocês já imaginaram, eles chegaram os dois, né? Mas aí tem aquele que é mais ousado e entra no túmulo. Sabe por quê? Porque eles estavam ali presos pelo medo. Muitas vezes nós também estamos presos pelo medo, né? Então Deus usa nossa personalidade no reino de Deus. Ele usa esse jeito brincalhão do César para pregar o evangelho, né? Ele usa o meu jeito chorão para pregar o evangelho, tá certo? Então, Deus é maravilhoso e ele vai nos usar e nós queremos ser usados por ele. Então, eu não preciso me comparar a outras pessoas para pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho do nosso jeito. Né? Não é, Samuel? Samuel aí com as suas habilidades no som, ele adora a Deus desta forma, né? Então tem muitas formas de adorar a Deus, né? Então nós não precisamos de competição, né? Nós só precisamos nos colocar à disposição do mestre para fazer a sua vontade. Foi isso que Maria Madalena fez. Ela se colocou à disposição do mestre. Então, o encontro de Jesus com os seus discípulos mostra que ele vence o medo. Eles estavam trancados com medo, né? Mas o Senhor entra, traz paz e restauração e ainda alegria para eles. Como eu já dizia, muitas vezes nós passamos por isso também, mas vamos lembrar que Jesus chega e diz assim: paz seja convosco. Quero sentir Jesus dizendo isso para mim quando eu estiver nos momentos difíceis lá na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, certo? Tomé, nós vemos o quê? Que o Senhor é paciente com a minha fraqueza, ô glória. Sabe, né? Ele é paciente com a minha fraqueza. Ele manda o seu Espírito para interceder por nós, né? E às vezes nós temos dúvidas, nós oscilamos na nossa fé, é normal, mas ele não nos rejeita. Ele se revela a nós de forma clara, de forma tão clara que o nosso coração, assim como o de Tomé, só pode declarar: Senhor meu e Deus meu. Então, este capítulo nos ensina que a fé não depende de ver para crer. Certo? Tem outras coisas aqui, se der tempo eu falo, mas é isso, tá certo? É interessante, né, que... Já vai. Não, pode falar, não tem preocupação com o tempo, não. A ressurreição de Jesus realmente é um fato muito importante, né? E parece que muda tudo, como já foi comentado. A partir do capítulo 20, com certeza os discípulos extinguiram o medo, né? Eles estavam com medo, mas a partir do momento que eles veem Jesus, eles veem a própria paz, a própria coragem em si, né? Em forma de homem ressurreto agora, eu acredito que extinguiu qualquer medo que eles estavam sentindo, qualquer dúvida, né? Que é normal. Nossa vida, mesmo a gente crendo, não, eu sou cristão, eu creio na ressurreição de Jesus, eu creio que irei para o céu, para a morada de Deus, mas há momentos que a gente tem medo, há momentos que a gente está frágil, há momentos que a gente está em momento de luto, assim como eles estavam, mesmo sabendo das promessas, mesmo sabendo que Jesus iria ressuscitar, mesmo sabendo, mas por um momento eles duvidaram, por um momento eles se esqueceram, como eu já disse, que Jesus ia ressuscitar, que parece que tudo acabou ali quando Jesus morre, né? E quando Jesus ressuscita, muda tudo. Eles começam a ter novamente esperança. Eles começam novamente a ter aquela paz, a verdadeira paz que excede todo o entendimento, como disse Paulo. E Tomé, ele é o nosso retrato, né? A gente, às vezes, olha para Tomé incrédulo. Como é que pode? Ele não acreditou no testemunho de seus próprios irmãos, né? Ele precisou realmente tocar para poder crer. Mas a gente é igual Tomé. Sim. Muitas vezes a gente no momento de medo, às vezes nem tá no momento de medo, de dúvida, e mesmo assim a gente demora a crer. A gente é muito incrédulo, na verdade. A gente duvida muito. A gente fala que crê, mas na verdade a gente é pior do que Tomé, não crê. É verdade. E Jesus, ele é muito paciente, como disse a irmã. Glória Jesus, a ele Deus sabe por as isso. nossas fraquezas, as nossas debilidades, o nosso lado humano, né, de não crer. Mais uma coisa que eu acho muito interessante. Jesus nunca elogiou o esforço
vamos dizer assim, de trabalho na obra. Eu não vejo na Bíblia. O que eu vejo Jesus elogiando sempre é a fé. Jesus Glória dizia a assim: Deus. a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Jesus elogiava a fé. Então, assim, se a gente for ter como base isso, a gente tem que ter mais fé por isso. Porque para Deus, fé é um atributo principal, né? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É verdade. Então, Jesus sempre elogiou a fé. Então, que a gente tenha mais fé, né? Assim como ele espera que a gente tenha, né? Apesar que ele diz que se a gente tiver fé do tamanho, na verdade, como um grão de mostarda, a gente pode dizer para o monte, saia daqui e vá para ali, e assim vai acontecer. Mas ele não está dizendo para a gente ter uma fé pequena. Ele está dizendo que a gente deve ter uma fé suficiente, né? Que fé é muito difícil você dizer tem muito uma fé grande, uma fé pequena. Os irmãos podem até comentar e discordar de mim depois. Mas eu não acho que existe isso de fé grande e fé pequena. Eu acho que existe fé. Se você tem fé, pronto, acabou a Glória a história. Deus. Então, por isso que Jesus diz assim: se você tiver a fé como um grão de mostarda, você já é o suficiente. Fé já é fé. E é muito engraçado quando o Eduardo fala assim, é interessante e complexo. Porque Jesus diz isso. Se quiser, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, você vai mover montanhas. Só que é engraçado que talvez alguém pense assim. Então, se eu tiver fé em Jesus, eu vou conseguir fazer esse copo levitar? Ei, espera aí. Ele não é um Deus que se curva aos caprichos de meninos Uhum. egoístas ou mimados, não. É diferente. Na Bíblia a gente vê muito mais ele dizendo que repreende e prova os que ele ama. Aí Sim. tem gente às vezes que pensa assim, o Eduardo vai dizer, eu tenho muita fé, creio muito em Deus. E aí talvez alguém vai pensar assim, então a vida do Eduardo é uma vida boa demais. É o pobre aqui sofrido. E aí o que é que acontece? Aí o que é que acontece? Que queira ou que não, quem ele mais ama, realmente ele mais prova. Quer um exemplo? Ele amou demais Jeremias. É. E Jeremias dizia, eu não prego mais essa palavra. Eu não prego. Mas dizia que não conseguia porque até os seus ossos ardiam por dentro e ele não conseguia deixar. É. Então é maravilhoso isso. Eu passo para a irmã Maria Dias para ela comentar também sobre. Ok. Então, realmente o que importa, meninos, é a fé, né? É a nossa fé. Então, vou continuar orando. Senhor, fortalece a minha fé, né? Aumenta a minha fé, porque é o que nós precisamos. É de fé. Eu tenho medo de orar assim, pra Deus aumentar a minha fé, porque aí ele vai provar, né, pra poder aumentar. Mas eu entendi. Realmente Deus, ele quer que a gente tenha uma fé, Com né, uma certeza. fé fortalecida, né, uma fé firme, que não Isso. se abala, não tenha medo. Então, eu continuo orando. Porque Amém. às vezes eu me acho um pouco abalada, É. né? Então, é porque eu olho para o meu esposo e vejo ele com aquela fé que tudo vai dar certo e realmente dá. Uhum. E eu me abalo mais com os problemas, né? Então, eu preciso me converter mais nesse sentido. Certo? Então, fica aqui até o comentário para os ouvintes também, saber que a gente tem essas falhas, né? Porque o bom mesmo é você. Acabamos de ouvir a pregação por um pastor. O bom é você entregar ao Senhor, realmente entregar, né? Todas as causas. E é difícil, eu que o diga, né? Então, assim. Eu vou finalizar, tá bom, meninos? Falando aqui de João, certo? Que é o ponto-chave do estudo de vocês hoje, certo? João, eu só quero lembrar que João nos conecta com o restante de muitas outras partes das Escrituras, e vocês já citaram aí, com o Velho Testamento, com o próprio Novo Testamento, com outros livros do Novo Testamento. Então, por exemplo, um túmulo vazio confirma o que o Salmo 16 diz. Vocês podem ir abrindo aí e conferir. O que Isaías 53 diz, eu acho que nós já citamos, né? Ou seja, esses livros anunciaram que o Messias venceria a morte.
né, esses livros, tanto os Salmos 16 quanto Isaías 53, que é tão lido na Santa Ceia, Isaías 53, né, vai nos dizer, anunciar que o Messias venceria a morte. Então, o envio dos discípulos conecta-se com a grande comissão de Mateus 28, mostrando que a missão da igreja nasce da ressurreição. Então, não tem algo melhor de você anunciar o evangelho do que você começar anunciando sobre a ressurreição de Jesus. As boas novas, né? As boas novas, exatamente. Tem outra questão muito interessante, irmão, só lhe cortando aqui. Tá ótimo. Porque talvez alguém diga assim, eu não sou igual Tomé, mas eu sou igual Pedro. Se Jesus mandar, eu não tô nem aí. Eu meto a cara e quem tiver na frente eu passo por cima. Isso. Só que aí às vezes a pessoa também tem outro lado de Pedro. Ela nega Jesus muito facilmente. E eu não tenho como eu me esquecer do que está na segunda epístola a Timóteo 2, o 12 e o 13. Jesus vai dizer que Paulo vai dizer a Timóteo, se sofrermos com ele, também seremos vitoriosos com ele. Exatamente. Se negarmos ele, ele também nos negará. Só que aí no 13 vem um ponto alto do evangelho. Se formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, se você é igual ao Pedro, né, Eduardo? Se somos igual ao Pedro, porque somos muito infiéis, Sim. a realidade é essa. Somos infiéis em muitos aspectos, mas se somos assim, não importa, porque ele permanece sendo fiel. Quer falar, irmão? Pode falar. Pode falar, você quer falar? Então, Não, deixa concluir eu. já. Só falando aqui da conexão, né, do livro de João, do capítulo 20 de João, com outras partes da palavra do Senhor, da Bíblia, a incredulidade de Tomé e o ensino sobre fé, que vocês estão citando, tanto a questão de fé, apontam para o que Paulo ensina em 2 Coríntios 5 e 7. Vivemos por fé e não porque vemos. Né? Então, é a conexão aí do capítulo 20 com outras partes bíblicas. A promessa da presença do Espírito Santo, que é citado também, nós quase não falamos, mas diz aí que Jesus soprou o seu Espírito, né, sobre eles. Então, aí em alguns dos versículos aí do capítulo 20, se vocês quiserem, pode citar. Então, essa promessa do Espírito Santo soprado sobre os discípulos se cumpre aonde? Lá em Atos 2. Né? Então, só para a gente ver aqui essa conexão do capítulo 20 de João com outras partes da palavra do Senhor, com outras partes da Bíblia. E eu quero finalizar, realmente, agora finalizando, meninos, dizendo o seguinte, que Deus fala ao nosso coração em João 20, fala muito ao nosso coração. Deus nos lembra que mesmo quando não entendemos tudo, Ele continua agindo. Já falamos muito sobre Maria Madalena, que não estava entendendo nada, os discípulos, eu já ia chamar os meninos, os discípulos também não estavam entendendo nada, mas ele agiu com cada um. Agiu com Maria Madalena, agiu com Pedro, com João, com Tomé, né? Nós aprendemos também, esse capítulo fala aos nossos corações, que mesmo quando o medo nos tranca, quando estamos trancados no medo, Jesus vem ao nosso encontro. E glória a Deus por isto, porque mesmo quando a dúvida tenta nos paralisar, o Senhor se apresenta e confirma a nossa vitória. Ele nos enche, chama para o túmulo vazio. E lembrar que a morte foi vencida. Ele nos chama para isso, esse capítulo 20. Nos chama para o túmulo vazio e nos lembra que a morte foi vencida. Ele nos convida a crer que, mesmo sem ver, ele envia ao mundo para anunciar que ele vive. Né? Nós podemos ter a mesma certeza de Maria Madalena. Eu posso ter essa certeza de Maria Madalena quando ela chegou para o discípulo e diz: eu vi o Senhor. Então, nós temos esta certeza. E mesmo sem tê-lo visto fisicamente, ainda assim nós cremos. Este é a essência do capítulo 20 de João. E eu agradeço já por esta oportunidade e por me fazer deliciar tanto nesta palavra. Viu, meninos? Mas ainda tem um ponto aqui que não deixa assim passar assim.
Ok. É o 17, foi lido no início. O Uhum. que é que acontece? Quando Maria vê ali Jesus, o que é que Jesus diz? Não me detenhas, Uhum. porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Não chama mais de discípulos, chama de irmãos. Isso. Não chama mais de servo, chama de amigos. Só que quando chega aqui, ele já chama de irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui já dá para entender que apesar do evangelho e desse capítulo ser o ponto central, que é o que? A morte e ressurreição de Cristo, o sacrifício perfeito, só que quando a gente entende que o sacrifício de Cristo é para nos reconciliar com Deus, e para nos reconciliar com Deus de forma que através de Cristo Jesus sejamos chamados verdadeiramente de filhos de Deus. Glória a Deus. Muito bem, né? A partir a consumação do sacrifício perfeito, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, aí sim nos dá o direito de ser chamado de filhos, né? Irmãos, assim como ele mesmo trata. Ele se refere a Maria para anunciar e falar assim aos outros discípulos. É muito interessante, né? A gente está quase finalizando, já vou passar para a irmã se ela quiser falar ainda alguma coisa. Que este é o cerne, né, do evangelho. Este é o ponto central do evangelho. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, assim como estava profetizado no Antigo Testamento inteiro e assim como o próprio Jesus havia anunciado que iria acontecer. E é isso que nos dá realmente o direito, é isso que paga a nossa dívida impagável que tínhamos com Deus. É isso que paga os nossos pecados, né? Ah, eu não cometo pecado. Algum incrédulo pode assistir esse programa e pode pensar, mas eu não cometo nenhum pecado, eu não mato, eu não roubo. Mas estes são os pecados mais comuns que a gente tem em mente, né? Pecado social. Mas quem nunca mentiu, mesmo que seja uma mentirinha pequena, quem nunca. Enfim, não tem como. O próprio Jesus disse: aquele que não pecou, que atire a primeira pedra, né? Então, este pecado que a gente herdou de Adão e que mesmo assim a gente não pode botar a culpa em Adão porque a gente está pecando ainda, está sujeito ao pecado mesmo conhecendo a Cristo, ele pagou esse sacrifício perfeito, ele consuma. A ressurreição de Jesus é o anúncio, é como se fosse um grito de liberdade. A partir da ressurreição de Jesus é que realmente se concretiza a nossa vida nova, né? A Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. E a partir deste momento que Jesus ressuscita, é que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. É que nós temos o direito de acessar novamente o Santo dos Santos. Glória a Deus. De ir para o lugar depois da morte. Porque quem nunca pensou, o que é que vai ser de mim depois da morte? Talvez alguns irmãos, algumas pessoas que estejam nos assistindo, se não pensou, eu vou forçar a pensar agora. Para onde é que você vai depois da morte? Ou você acha que é só aqui que você vai viver? Claro que não. Essa vida, eu vi em um filme, se eu não me engano. A vida é comparada a um homem diante de um grande oceano. E este homem se abaixa e pega na sua mão um punhado de água. E esta água ela escorre pela mão. A vida aqui na Terra é como se fosse essa água na mão dele, que escorre, vai se acabando e se finda. Mas todo o oceano é a vida eterna, é a vida após a morte. Então, pra gente que está aqui e tem essa noção, não faz nem sentido a gente se deter a essa vida que passa tão rápido, que às vezes é uma vida marcada por dores, que tem gente que nasce em sofrimento e infelizmente parece que vai morrer em sofrimento. E aí? O que vai acontecer com essa pessoa? Será que ela realmente vai sofrer para sempre? Não, existe uma esperança. E a esperança é justamente o túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Jesus é a esperança. Aleluia. E Jesus, ele nos dá essa esperança. Eu venci o mundo, ele disse. Né? Se ele venceu, nós não precisamos vencer. Nós já vencemos com ele. Então, a mensagem central é: Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, há esperança. Então, não sei aos irmãos que nos ouvem, a você que está, não sei,
qual dia você vai ouvir, se de dia, se de noite, se você está passando por um momento difícil ou não. Talvez você esteja em um momento de luta, assim como os discípulos, assim como Maria. 3 dias, né? 3 dias de sofrimento, 3 dias de incerteza, de medo. Mas ao terceiro dia, a esperança ressuscita. Glória a Então Deus. há esperança ainda. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu digo, a alegria já veio. A alegria já ressuscitou. A Aleluia. alegria já está em nós. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está preso. Ele está num momento de dor fisicamente. Ele está sofrendo. E ele diz que tem a paz que excede todo o entendimento. E ele está dizendo para quem está solto, para quem está livre, se alegrem. Como assim um homem preso, um homem em sofrimento, dizendo para outras pessoas que estão soltas, para outras pessoas que eram para estar mais alegres do que ele, para se alegrarem? É porque ele encontrou a verdadeira paz. Aleluia. E a verdadeira paz, ela não está em um espaço geográfico. A verdadeira paz não está em uma situação que talvez a gente passe, muitas vezes a verdadeira paz está em uma pessoa, que é Jesus. Glória a Deus. E assim, ele morreu, ressuscitou, o túmulo está vazio e ele fez isso para que fôssemos reconciliados com Deus como filhos de Deus. E ainda no capítulo 20 de João, ele confirma isso no versículo 23. Ele diz para os discípulos, mesmo esses discípulos nunca tendo perdoado pecados de ninguém, sabendo que não poderiam perdoar. Discípulos agora chamados de irmãos, ele diz assim, aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Os discípulos nunca perdoaram pecados, porque eles reconheciam que era através do túmulo vazio, do Cristo ressurreto, que eles tinham direito de serem chamados filhos de Deus. Mas Jesus aqui os tornou verdadeiramente irmãos, até dizendo, se vocês perdoarem pecados, estes pecados estão perdoados. Eles não fizeram isso, mas confirma que Cristo nos chama a ser irmão dele. Aleluia. Nos chama a ser irmãos, irmãs, mas por quê? Porque ele nos reconciliou. E se eu fui reconciliado com meu pai, o que eu devo fazer é preservar o legado dele e assim honrar o meu pai. Eu passo para o Eduardo terminar, fazer uma oração. Amém. Muito bem, quero agradecer a nossa irmã Maria Dias, né, pela disponibilidade. É sempre uma honra, né, recebê-la e aprender Glória a Deus. também com a irmã, né, com o irmão César também. Eu que É uma aprendo honra com aprender. vocês. E fica aberto o convite para outras oportunidades já. Tá bom. né? Virar radialista. A próxima vez mais 3 horas. Me desculpe o César, que ele conversa muito, ele quer segurar para não acabar o programa. Mas mas foi uma verdadeira bênção. Muito obrigado, irmã. É sempre um prazer, né, como eu disse. E vamos encerrar, meus irmãos. Fique Amém. conosco também nessa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos Aleluia, aqui, Senhor, te Jesus. agradecer, Pai Glória amado, a por esta Deus. oportunidade que o Senhor nos concede, Pai amado, de estar reunidos, Pai, em Teu nome, para proclamar o Teu nome, para proclamar o Teu reino, para anunciar, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade, para anunciar, Senhor, este túmulo vazio, para anunciar que o Senhor triunfou Da sobre a tua morte, graça, Pai, Pai. anunciar que o Senhor nos resgatou, Senhor, de um Jesus. profundo poço que a gente não jamais Nos faz deveria, lembrar conseguiria sempre, ser sempre resgatado, da Pai tua amado. ressurreição. Mas o Senhor nos tirou, nos lavou, nos santificou. Estamos aqui, Senhor, não porque nós somos bons ou perfeitos, não, mas justamente porque nós somos pecadores, Aleluia, Pai amado. Jesus. Pecadores perdoados, Pai. Pai amado, nos ensina a ser mais ou menos como Ti, Pai. Ah, Jesus amado, nos ensina a ser mais parecidos com meu Ti, Deus. Pai. Jesus amado, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, fazer em nós, Jesus amado, aquilo que o Senhor convém, Pai amado, que o Senhor possa fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Pai amado. Abençoa também Em nome aqueles de Jesus. que estão ouvindo e que vão ouvir Abençoa, este Pai, programa, cada Pai amado. ouvinte. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa purificar. Não sabemos a situação Sim, meu atual, Deus. mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa trazer, Pai amado, esta verdadeira paz, Pai amado. Esta paz que só o Senhor dá, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela nossa convidada, Senhor. Jesus amado, a cada dia mais graça, sabedoria, Senhor, continua usando para a honra e glória do Teu nome, Pai amado.
Pai, enfim, abençoa este programa, que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que não venhamos a aparecer, mas que venhamos Jesus. a fazer o Teu nome aparecer cada vez mais nas meu nossas Pai. vidas. Pai, é isso que eu te peço, te Em agradeço. nome de Amém. Jesus. Amém.